Fala pessoal, boa tarde, o Esporte Goiás está começando e olha, ontem teve jogo no Castelão, infelizmente Sampaio Corrêa perdeu por 2-0. Vamos já falar sobre essa partida, o que deu errado, o que deveria acontecer e não aconteceu. Já estava conversando ali no bastidores com meu amigo Tadeu Nunes e a gente falou principalmente sobre o esquema tático que foi um pouco diferente do que vinha sendo usado. Culminou, talvez por isso, talvez não, na derrota para o Avaí por 2-0, um confronto direto que complicou um pouquinho o Sampaio Corrêa na tabela de classificação, que desceu algumas posições. Também tem o Motoclube de São Luís, que apresentou ontem à tarde, oficialmente, o Zé Augusto, novo técnico do Motoclube, que vai já jogar no final de semana contra o Juventude Samas, um confronto ali entre técnico e ex-auxiliar técnico. Então, tem algumas rivalidades em torno dessa partida no Nilzinho Santos. E também o MAC, rapaz, o MAC estava disputando a Copa do Brasil Sub-17 e perdeu por uma goleada de 11-1. Se quer saber, quer ver esses gols, ver se tem tempo de ver todos esses gols, aguarda só um pouquinho, que depois do recado da AID Fitness, nós voltamos com muito mais informação. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Olha, como é muito gol, vamos logo chamar o VTzinho, né? A matéria da partida de ontem que aconteceu lá no Nilzinho Santos. MAC versus Sport lá de Recife. 11-1 para o Sport. E a Mariane Dias tem as principais informações sobre essa partida. Na Copa do Brasil Sub-17, o Maranhão é goleado pelo Esporte Clube de Recife. Na sua estreia e também o único jogo na Copa. Não foi aí uma goleada de 4, nem de 6. Também não foi 8, mas 11-1. Com certeza uma estreia traumática para os atleticanos. O único gol do MAC foi marcado por Paulo César quando o placar já estava marcando 10-0. Fora desta edição, o MAC agora se concentra no time profissional que vai começar a disputar a Série B do Maranhense, a partir de setembro. O treinador do time Sub-17 é o Rafael Durães, que será auxiliar técnico do Arnaldo Lira no time principal. Ele conversou com a gente sobre a derrota. Jogo totalmente atípico, a equipe entrou apática, não conseguiu mostrar que nós trabalhamos nesse período de 4 meses de preparação. Nós sofremos muito com a falta de calendário aqui no estado. E assim, não é questão de dizer que nosso clube não tem qualidade, nosso clube tem qualidade, mas a equipe do esporte é uma equipe altamente qualificada e fez o placar. Agora a gente vai trabalhando, nós temos agora o Maranhão Sub-20, depois o Sub-17, e essa é a equipe que vai representar as coisas do Maranhão Atlético. Rapaz, 11-1 é uma goleada muito expressiva e é notório, né? E faz sentido o técnico Rafael Durães estar muito triste. Tadeu, boa tarde. Estão me perguntando aqui no WhatsApp. E o jogo da volta? Vai ter volta na competição? Não vai ter volta, né? Ainda bem, porque sabe o que me preocupa numa goleada dessa? No placar tão elástico, é como a cabeça dos atletas, porque são meninos ainda, são apenas 17 anos, como é que eles vão se comportar. Aí vai entrar muito agora a inteligência, a capacidade do Rafael Durães, né? Porque ele vai ter que ser, o treinador, ele é gestor de pessoas. Quando você trabalha com sub-17, aí tem aquela de, apesar do Rafael também ser um cara jovem, mas tem aquela de ser paizão, né? Eu trabalho com crianças também, então a gente sabe, não só o espírito competitivo, quando sai um resultado adverso desse tamanho, você tem que saber administrar pro atleta, pro jovem, não ficar com esse psicológico abalado. Então o time do MAC, ele vai ter que ter esse papel extracampo, né? Acolher ainda mais esses atletas, que eles vestiram a camisa do MAC, eles estão representando uma instituição, estão representando um estado. O que aconteceu dentro do jogo, a gente não vai nem avaliar, nós não vamos nem falar de parte tática, parte técnica, mas nós vamos falar do pós-jogo, né? O que isso pode prejudicar a vida desses meninos. Eles estão começando.
Acidente acontece, beleza, aconteceu. Agora tem que restaurar a confiabilidade deles para o próximo jogo. Não deixar que isso venha a causar algum transtorno. Eu me preocupo muito nessa parte, né? A gente sai um pouquinho do âmbito do esporte, do futebol, para a vida deles, porque nem todos eles vão ser atletas de alto nível ou de um time menor. Eles vão seguir a vida deles em outra profissão, mas que isso também não sirva de parâmetro para as outras conquistas que eles irão ter no futuro. Só lembrando que o MAC começou a sua preparação para a Copa do Brasil Sub-17 há cerca de 4 meses, né? Vem trabalhando, vem montando sua base, fortalecendo, escolhendo o esquema tático, o técnico vem passando as orientações e assim, a bem da verdade, vamos a César o que é de César. É muito difícil comparar o MAC, a base do MAC, né, o Maranhão Atlético Clube, com a base do Sport de Recife, que é um time muito vitorioso na base, e a base é anual, não é sazonal, não é para uma competição que monta a base. A base existe o ano todo. Tá? Eles têm um orçamento, o Sport é um time de Série A, eles têm orçamento para o ano todo, então você já tem um planejamento. É diferente, você foi muito bem nas suas colocações, porque é diferente quando você se organiza para jogar uma competição, né? Por mais aí alguém pode dizer assim, ó, o torcedor maquiano, mais ranzista vai dizer assim, mas eles já estão treinando há algum tempo. Sim, estão treinando há algum tempo. Mas para uma competição, o time do esporte ele já vem preparando em várias categorias, não é só no Sub-17. Então há um planejamento. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando também de recurso. Então há um recurso financeiro para o time do esporte. Seria feio se a goleada fosse ao contrário. Aí sim, seria mais dolorida para o time do esporte. Foi dolorosa? O pessoal do MAC estão tristes? Não, estão. Nós estamos tristes porque acaba respingando na gente também? Sim, nós estamos. Mas sabemos dessa diferença. Então, por isso que eu falo, a acolhida a partir de hoje para esses atletas do time do Maranhão, ela é primordial, principalmente nesse fator psicológico. O MAC agora Sub-17 não vai ter mais calendário na sequência da temporada nesse momento, né? Mas lembrando que o MAC profissional já está iniciando seus treinamentos, a comissão técnica e jogadores já se encontraram, já estão há mais ou menos uma semana já treinando no seu CT para iniciar a competição, que começa inclusive daqui a uma semana e meia, mais ou menos, já tem um calendário, o MAC precisa voltar a vencer para voltar a ser um time grande, como é de tradição no estado. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Moto Clube que apresenta novo técnico e Sampaio Corrêa que perde em casa. De volta agora para falar do Sampaio Corrêa, que jogando ontem à noite no Estádio Castelão, às 9h30 começou o jogo. Infelizmente, o Sampaio Corrêa perdeu para o Avaí, mas assim, diga-se de passagem, o Avaí tomou conta da partida, diferente de outros jogos em que o Sampaio Corrêa vinha atuando e vinha vencendo não só em casa, mas também fora de casa. Ontem foi um jogo meio diferente, mas vamos para os melhores momentos da partida com Mariane Dias. O duelo direto pelo G4 começou com o Avaí muito mais ofensivo e dominando o meio de campo. Já o Sampaio respondeu nesse lance aí, do Daniel Costa de fora da área, mas o goleiro Gladson garantiu a defesa. Aos 29 minutos, em uma construção de jogada, Copete tabelou com Getúlio e bateu à esquerda de Mota, garantindo aí o primeiro gol da partida e para o Leão. Depois do prejuízo, o Sampaio tentou chegar, mas falhava nas finalizações. E lá se foi o primeiro tempo. No retorno, o Tubarão buscou um jogo mais ofensivo. Mas o Leão que melhor produziu com rapidez e contragolpes. E nesse ritmo, o time catarinense chegou ao segundo gol, aproveitando aí um rebote da defesa tricolor com Lourenço de fora da área. O Avaí até teve a chance de garantir o terceiro com o Copete, ficando de cara com Mota, mas nada além de um susto. Fim de jogo, Sampaio 0, Avaí 2. Com o resultado, o Avaí subiu 3 posições e dormiu aí na vice-liderança com 33 pontos. Já o Sampaio sai do G4 congelado nos 30 pontos, fazendo o time aí cair para a 5ª colocação. Um pouco complicado, né? Mas até na derrota a gente tem que dar glória a Deus, a honra e glória dele. A gente vem de uma sequência de bons jogos fora e a gente vem numa derrota assim em casa, né? Terminando o primeiro turno. Mas a gente não tem que abaixar a cabeça não, a gente tem que levantar, tá focado nesse jogo aí contra o Goiás fora. É uma pena, eu fico triste demais porque ali foi um empurrão de corpo, o juiz dá um amarelo daquele, é complicado. Quando sempre contra a gente fica complicando, mas a gente não tem que botar a culpa no juiz não, a gente tem que levantar a cabeça, ver os erros que a gente teve e acertar para quando for no próximo jogo a gente conseguir o nosso objetivo, que é essa vitória.
Dois pontos aqui pra gente que chamar a atenção. Na fala de Ciel, principalmente, né, que é um raio-x da partida. Tem que levantar a cabeça e realmente tem que levantar a cabeça. Aconteceu a derrota em casa, mas ninguém estava esperando essa derrota. Por mais que seja um adversário difícil, o Avaí, que estava ali na 5ª colocação, tentando entrar no G4 também, disputando contra o Sampaio Corrêa. Mas assim, uma partida em que tem que sim que se esquecer, porque o Sampaio Corrêa foi muito abaixo do que a gente esperou. E segundo, não tem que colocar a culpa no juiz, até porque o juiz não teve interferência nenhuma na partida. Nós vimos os gols aqui, as jogadas do Avaí muito mais incisivo do que o Sampaio Corrêa no ataque, e 2 gols em que não teve interferência de nada, e a falta de finalização efetiva no gol para empatar ou buscar, quem sabe, uma virada ali, não parte do juiz, parte do próprio Sampaio Corrêa. Tadeu, foi um jogo assim atípico do Sampaio Corrêa. Realmente, que nem os torcedores do Sampaio Corrêa, o próprio Juninho Guará falou aqui pra gente, né? É um jogo para esquecer. O torcedor pode falar, é um jogo para esquecer, mas os atletas e a comissão técnica falam assim, é um jogo pra gente ver hoje, ver amanhã, onde foi que nós erramos, onde nós podemos melhorar. O Sampaio Corrêa ele vinha numa crescente, mas esse jogo contra o Avaí era um jogo importante, porque era um confronto direto com o Avaí. 6 pontos. 6 pontos. Aí o Sampaio agora vai depender do jogo do Vasco, do Botafogo, do próprio Operário, do CRB e do Goiás, que estão à frente do Sampaio Corrêa, para ver como é que termina essa rodada. Interessante esse gol, se poder voltar só mais o início dessa jogada, você vê que o Joelson, ele vai dar o combate. Ele dá o combate no portador da bola, ele é o zagueiro central. Porque o Joelson ele conseguiu passar na linha dos volantes. Quando o zagueiro sai para passar na frente da linha dos volantes, aí, ó, ficou o espaço, né? E o jogador infiltrado não foi acompanhado até na área. Quando você sai, como o Joel saiu ali para dar esse bote, ficou apenas plantado olhando, o Adson lateral direito tinha que fechar, o zagueiro pela esquerda, o Nilson Júnior também tinha que fechar e o Zé Mário lateral esquerdo. Isso aí é treinamento. Isso aí quando a gente faz o treinamento na linha de 4, a gente faz com essas situações também. Um jogador quebrando a linha, indo à frente para dar o bote, e os seus companheiros de zaga ali na lateral, eles têm que fechar. E o volante não acompanhou. Então houve um erro de posicionamento e um erro de não acompanhar o jogador que fez o gol. Então o meio de campo Sampaio Corrêa ficou um pouco descoberto, porque Ferreira e o Márcio Araújo são jogadores que têm certa qualidade, mas nenhum tem aquele poder de marcação efetiva como tem o Mauro Silva, como tinha o André Luiz, que por isso fez um bom casamento com o próprio Ferreira. Então, esse posicionamento ele vai ter que ser trabalhado pelo Felipe Surian cada vez mais para que isso não aconteça. Ainda mais Sampaio Corrêa jogando em casa e tendo o direito de propor o jogo. Foi até legal você ver esse esquema tático, porque achando que o Sampaio ia conseguir propor o jogo e ia ser um meio de campo mais efetivo. Não, o time do Avaí conseguiu ganhar no meio de campo. Mesmo o Sampaio tendo mais posse de bola, mesmo o Sampaio finalizando mais em termos gerais, não aquela finalização certa, mas finalização geral, o Sampaio ainda conseguiu finalizar mais que o Avaí, teve mais escanteio, mas o que vale é bola na rede. O time do Avaí foi mais feliz que o Sampaio Corrêa. Esperamos que o Sampaio Corrêa se restabeleça, volte a treinar e no próximo jogo tenha uma partida, uma sorte melhor. Queria só que a gente voltasse aqui nos melhores momentos, o segundo gol do Avaí em cima do Sampaio Corrêa, que assim como foi o primeiro que a gente pontuou aqui com o Tadeu, no segundo também foi um espaço deixado ali dentro de campo. O jogador do Avaí, ele tem 4 adversários, 4 jogadores do Sampaio Corrêa ao seu redor, e mesmo assim, além de dominar a bola, ele consegue finalizar, que vai acertar o gol. Acho que a gente vai conseguir ter agora, nesse exato momento. Está cercado por 4 jogadores, dentre volantes, zagueiros e laterais. E mesmo assim, consegue o espaço para finalizar. E a zaga ela está saindo de dentro da grande área, né? E faltou ali a presença do volante, né? Aquele cão de guarda, aquele pitbull. Quando eu estou treinando algum time, que eu gosto disso, são 3 jogadores fixos no meu time. O goleiro, o volante e o homem de referência. Eu sempre uso, né, essa coluna aí, esse corredor central. O goleiro, o volante e o homem de referência. Faltou o volante ali, está na frente para tentar abafar esse chute. Mas isso acontece, né? Erros acontecem, é jogo de futebol. Assim como o Sampaio já ganhou outros jogos com os erros de posicionamento do adversário. Agora é descansar, é treinar, que não tem nada perdido. Terminou o primeiro turno, o Sampaio termina o primeiro turno fora do G4. Mas tem muita lenha para queimar e tem gás para chegar até nas primeiras colocações já no final do segundo turno. Só mais uma referência aqui, o Mota mais uma vez fez uma partidaça, defendeu muito o Sampaio Corrêa. Se não fosse pelo Mota, inclusive, o placar deveria ter sido mais elástico. Vamos aqui rapidamente para os confrontos que tem hoje à noite, que vão com certeza influenciar na posição do Sampaio Corrêa na tabela.
Hoje nós temos o Guarani de Sobral, o Guarani versus o Botafogo, o Vila Nova recebe o Vitória, o CRB contra o Operário e o Vasco da Gama recebe o Londrina. São 4 partidas que vão interferir diretamente na zona intermediária da tabela e na parte de cima da tabela, que é onde o Sampaio Corrêa se encontra. Tem a tabela de classificação também? Se a gente tiver, a gente pode conseguir colocar como que essa segunda etapa, esse segundo dia de jogos da 19ª rodada pode interferir. O Sampaio Corrêa vem em quinto colocado, vem Náutico, o Guarani, o Botafogo e o Vasco da Gama. São adversários que vão jogar diretamente. O Operário, o Vasco da Gama, o Guarani vão jogar e podem ultrapassar o Sampaio Corrêa na pontuação em caso de vitórias, porque o Sampaio Corrêa estaciona com 30 pontos e o 10º colocado, que é o Operário, tem 28 pontos e joga hoje à noite. Então, assim, são rodadas que a torcida do Sampaio, a comissão do Sampaio, os atletas do Sampaio Corrêa devem ficar atentos, ali secando também, né, para poder não se complicar um pouco mais na tabela. Vamos para um rápido intervalo, na volta Motoclube. Tudo sobre a chegada do novo técnico. Zé Augusto já treinou o time ontem à tarde. Ontem à tarde, nós anunciamos aqui pela manhã que o novo técnico do Motoclube seria o Zé Augusto, antecipamos assim em primeira mão e também trouxemos uma exclusiva com ele, que ele conseguiu mandar um vídeo pra gente, atender o nosso pedido, e ontem à tarde já foi apresentado oficialmente lá no CT do Motoclube, se apresentou não só pro restante da comissão, que é a comissão fixa, que é o preparador físico Moraes Neto e também o preparador de goleiro Gomes, mas também para o elenco. E ele já conversou com a gente, fez uma coletiva de imprensa lá, diversos outros veículos de comunicação estavam querendo saber qual ia ser o projeto e o planejamento e o que Zé Augusto poderia fazer para dar início e realmente engrenar o Motoclube. E ele conversou com a gente sobre isso. Primeiro você falaste uma palavra-chave que é responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande, árdua. Eu acho que eu chego num clube que eu passei como jogador, mas não passei por muito tempo, mas eu conheço o clube um pouco, né? Sei do que está acontecendo, sei do que a gente tem que tentar fazer para melhorar, né? Dar um equilíbrio em tudo que está acontecendo. A gente vai trabalhar muito, tem que trabalhar muito, não pode chegar e estar falando muito também, nós temos que trabalhar. Eu acho que a equipe tem condições de passar de fase, está no G4, é uma equipe forte, né? Ela está num papel muito forte, né? Agora a gente tem que fazer, ela vem jogando, agora a gente tem que fazer ela jogar mais, né? A gente tem sabedor disso, tem jogadores à altura, tem jogadores conhecidos, jogadores que passaram por grandes clubes e têm condições de dar mais um pouco. Duas palavras muito importantes que ele destacou durante sua coletiva e eu vou jogar agora aqui para Tadeu para ele poder comentar com a gente. Uma é responsabilidade. Eu acho que é uma palavra imprescindível porque está assumindo um time muito grande, com uma torcida enorme e apaixonada. E a outra que ele falou, nem tudo que estava aqui acontecendo estava errado, ou seja, ele sabe reconhecer que a comissão técnica de Carlos Ferro também fez coisas interessantes pelo Motoclube. Não à toa montou esse elenco. Infelizmente não deu a liga que todo mundo esperava. Sem dúvida. Mas aí o Zé Augusto chegou falando grosso também na apresentação dele, né? Eu tive acesso a alguns comentários, ele chegou falando assim, nem tudo está errado. Mas também só vai ficar quem quer jogar. Quem está vestindo a camisa do Moto tem que ter essa responsabilidade. Tem que dar um pouco mais de si. Não chegar e fazer só o óbvio. Eu sou atacante, eu vou fazer só gol. Não. Tem que começar a defender do atacante até aqui no goleiro. Porque se o meio de campo e o ataque não ajuda nessa composição, não faz aquela primeira marcação, aquela primeira pressão, estoura na zaga, estoura no goleiro. Aí quem vai aparecer negativamente são os zagueiros, são os goleiros. Mas é um conjunto. Ataca em bloco, defende em bloco. Então, essa foi a cobrança e essa foi a palavra do Zé Augusto logo na sua apresentação. É um nome interessante, né? É uma aposta, mais uma aposta. Então, cabe ao torcedor do Moto aguardar e desejar boa sorte para o Zé Augusto, que ele possa desenvolver um bom trabalho, porque o time do Moto é um bom time no papel, né? Tá faltando da liga dentro do jogo, do início ao final. E talvez com o Zé Augusto aí possa dar essa mexida, possa mexer nos brilhos dos jogadores e o time do Moto possa, a partir da próxima partida, já fazer um jogo diferente. Um jogo esse que é interessante. Zé Augusto foi campeão pelo Moto, sendo auxiliar de Marcinho Guerreiro. Então vamos ver como é. O Zé já conhece o Marcinho. O Marcinho conhece o trabalho do Zé Augusto. Aí pode falar assim, mas vocês trabalharam juntos. Mas o treinador era o Marcinho. A última decisão é do treinador. Então, nesse confronto, eu acredito que o Zé Augusto pode levar uma vantagem, porque ele sabe como o Marcinho Guerreiro trabalha.
Inclusive, né, tendo acesso a profissionais da época do título de 2018, muita gente falava que o próprio Zé Augusto dava alguns treinos e era quase que 50% do título foi responsabilidade do Zé Augusto pela parte tática que ele conseguia implementar dentro de campo. Fato é que o novo técnico já se apresentou, já deu uma sacudida no elenco, a gente conversa, eu estava ontem lá no CT, fui acompanhar a apresentação do Zé Augusto, até porque é uma coisa que mexe com muita gente, inclusive com o próprio motoclube dentro da tabela de classificação. E olha, pelo que deu para observar, os jogadores gostaram da mudança, gostaram da sacudida e aparentemente, apesar de vir de uma derrota de 4-1, os jogadores estão começando a assimilar. Ontem, depois do treinamento, Zé Augusto conversou mais uma vez, né, antes e depois agradeceu a entrega que foi no treinamento, que a gente viu os caras não estavam tirando o pé, os caras estavam se entregando, se doando muito na parte do treinamento. Também tem aquela coisa, né? Técnico novo tem que mostrar serviço, tem que mostrar que está ali para poder beliscar uma vaga de titular na equipe. Durante amanhã, né, quinta e sexta, vamos continuar trazendo essas informações de Zé Augusto Motoclube, porque, como bem Tadeu disse, é um confronto muito peculiar, muito interessante entre Juventude Samas e Motoclube de São Luís, por conta de todo o contexto que existe, não só entre os times, mas também entre as comissões técnicas. O Esporte Goiás vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com muito mais informações.